Seja bem-vindo a essa videoaula. Nós vamos trabalhar hoje com o Flexim, nossa primeira aula. Vamos montar um modelo básico em 3D, tá? O Flexim é um software de simulação discreta, onde ele faz a simulação de processos, sejam de serviços ou de fabricação, para que vocês possam utilizar como forma de melhoria virtual para testar se a melhoria proposta vai funcionar antes de fazer qualquer modificação no processo real. Ele tem aqui em cima um menu, ele não é uma linguagem de programação pura, mas um software de prateleira, mas de qualquer forma alguns entendimentos de programação é necessário, tá? Principalmente de lógica de programação. Aqui em cima nós temos as abas, aqui os atalhos para algumas ferramentas que a gente utiliza, essa barra aqui é a barra de comando da simulação, onde nós temos reset, roda, para, a velocidade, o tempo que nós vamos simular, a velocidade. E aqui nós temos alguns recursos, né, ó, como novo modelo, abrir um modelo já existente, né, recursos para você aprender a iniciar, o manual do usuário, licença e as preferências. A gente clica em New Model e ele aparece aqui um modelo onde você pode alterar o tempo das unidades, a unidade de tempo, de comprimento e de fluidos. Nós vamos manter como padrão, tá? E aí vamos clicar em OK, ele vai abrir essa tela. Do lado esquerdo, a gente tem a biblioteca com os objetos pré-programados e do lado direito, a cada objeto selecionado aparece a janela de propriedades desses objetos. Então a gente vai começar a trabalhar nesse sentido, tá? Esse plano cartesiano que a gente tem aqui, essa cruz aqui representa o ponto 0, 0, 0, x0, y0, x0, y0 e a parte de subida z0. Então você pode, se quiser, trabalhar com layout proporcional, tá? Nós no início não vamos fazer modelos com layout proporcional. Cada quadradinho desse está setado ou está programado para ser 1 metro por 1 metro. E aí o modelo de simulação básico em 3D, ele precisa de 4 recursos. E eu vou montar aqui, vocês não se preocupem que depois eu vou fazer rapidamente só para explicar e depois eu vou passo a passo mostrar como é que a gente faz essa atividade que eu estou fazendo aqui, tá? Então, o modelo básico, ele precisa de um source, que ele nada mais é do que ditar qual vai ser o nosso ritmo de chegada aqui, seja de produto, seja de clientes, tá? Nós temos que ter uma fila, um processador, que vai fazer o processamento dessas pessoas ou desses caixas que estão chegando, e um contador de saída. Então, esse basicamente são os 4 itens que a gente funciona numa simulação, tá? E aí, o que que acontece? Nós temos aqui, então, sempre que resetar e rodar o modelo de simulação, tá? Ele já está funcionando, ele tem alguns prévios valores. Se eu usar a barra de rolagem, ele dá zoom, aumenta ou diminui, tá? Do mouse, ou se eu clicar os dois mouses, os dois botões junto, o botão esquerdo, ele põe para cima, para baixo, para direita e para esquerda, e o botão direito, ele mexe na perspectiva. Tá vendo? Ó? Certo? Então aqui ele já começa a fazer uma simulação. Claro que é uma simulação simples, onde a gente tem aqui as conexões, o fluxo de materiais aqui, né? E aí a gente já começa a ver ó, a quantidade de itens que entrou, quantos itens tem na fila, algumas pequenas estatísticas. O máximo de itens na fila, o tempo médio na fila, né? O processador com o tanto que está se consumindo, de tempo processando e tempo ocioso, e o contador de saída. Então, basicamente, esse é o conceito inicial de um modelo de simulação. Tá? Bom, nós não vamos utilizar eu vou deletar aqui para a gente só começar novamente a fazer, vou resetar aqui para ele sempre zerar o modelo, tá? Mas a gente vai trabalhar então como se a gente estivesse simulando uma fila ou um processo de fila onde as pessoas chegam para serem atendidas por um caixa, tá? E aí, dependendo do caso, que é o que acontece na maior parte das vezes, você desiste de ser atendido dependendo do tempo que você esperou ali ou que você percebe que você vai ficar esperando, tá? Então, para a gente gerar esse item, nós temos que arrastar aqui, ó, você pode arrastar o source, por exemplo, para cá, tá? Ou você pode clicar uma vez, duas vezes aqui, ó, que ele abre e você escolhe o que você quer, tá?
Mas eu gosto de trabalhar arrastando, ó, então eu vou arrastar aqui um sync, uma fila, um processador, e agora a gente vai ter que arrastar dois syncs. Nós vamos colocar um contador para os clientes que foram atendidos e um contador para os clientes que desistem lá na fila e vão embora sem ser atendido, certo? Então, basicamente, esse é um processo inicial que nós temos do nosso modelinho básico. Então, aqui nós temos o source, nós vamos mudar o nome para taxa de chegadas. Eu gosto de usar o underline no lugar do espaço, porque linguagens de programação misturadas com software de prateleira pode dar problema no entendimento. Aqui eu vou mudar o nome para fila, que é a nossa fila. Tá? O processor eu vou chamar de caixa. Caixa. O sync, eu vou só escrever saída. Tá? Ou melhor, aqui esse sync é o atendido, ou seja, clientes atendidos. Né? E aqui são os clientes não atendidos, tá? Para a gente saber que aqui nós vamos contar os clientes que foram atendidos e aqui nós vamos contar os clientes que não foram atendidos, tá? Nós vamos fazer agora conexão entre os objetos. Inicialmente, para fazer conexão, ou você clica aqui e ele habilita o modo, aí eu venho aqui e clico até aqui, ó. Só que eu não vou fazer a conexão entre a fila e o caixa, já vou explicar o porquê. Para sair do modo de conexão, você somente tecla S que ele sai. Tá? Uma outra forma de você conectar é teclar a tecla A no teu teclado, segurar ela apertada, ó, ele habilita a conexão. E aí você faz a conexão entre os objetos, solta o A e ele desabilita de novo. Então olha só o que eu fiz aqui. Chegada, até a fila eu conectei e o caixa para o atendido eu conectei. Por que eu não fiz a conexão entre essas duas operações, a fila e o caixa? Porque a gente não sabe se os clientes vão vir para o caixa ou se eles vão desistir. Então eu vou ter que criar uma condição aqui para dizer que hora ele vai para cá e hora ele vai para cá. Tá? Se eu rodar o modelo dessa forma, vou resetar aqui e rodar, ó, as caixas simplesmente vão chegar, parar na fila e não vão andar. Tá? Por quê? Porque nesse nosso exemplo aqui, a caixa está sem ligação nem com a fila e nem com o não atendido. Certo? Bom, então feito isso, nós vamos ter que começar então a criar uma lógica para o modelo. Tá? E para criar essa lógica aqui dos clientes, ao invés da gente utilizar essas ligações, nós vamos utilizar uma ferramenta aqui no Toolbox, aqui no maisinho, chamado de Global List. E aí nós vamos criar uma lista de itens, um item list. Tá? Vai abrir essa tabela e aqui eu vou chamar aqui essa lista de clientes underline na fila. Tá? É uma lista de clientes que estão na fila. Vou deletar todas essas expressões, certo? Vou vir aqui no Fields, onde tem esse maisinho aqui, vou clicar e eu vou controlar esses clientes na fila pelo método ageInQueue, que significa o tempo que ele está na fila. Olha o cálculo que ele faz aqui, ó. Ele faz o cálculo entre o tempo atual menos o tempo que ele entrou, ou seja, ele calcula a diferença entre o tempo atual e o tempo em que ele entrou, tá? Bom, para finalizar, a gente vem aqui em Back Orders e habilita o Reevaluated All Values on Push, tá? A gente vai fazer o que aqui com isso? Toda vez que um cliente for tirado da lista, ele atualiza os valores, ok? Muito bem. Basicamente é isso que a gente faz nessa lista e a gente clica em OK. A partir de agora, nós temos que usar essa lista aqui para a hora que os clientes entram e aí mandar esses clientes ou essa lista de clientes para essa lista, para ela controlar o tempo deles e aí nos dizer se vai mandar para cá ou para cá, dependendo da situação. Tá? Então vamos começar a lógica desde a nossa taxa de chegada. A gente clica uma vez sobre o objeto, ele vem aqui e abre as propriedades aqui do lado direito, tá? Vocês podem fazer isso ou podem clicar duas vezes, ó, que ele abre o menu aqui também, tá certo? Eu gosto de clicar uma vez só e a gente trabalhar com a parte direita do modelo, tá certo? Então, ó, aqui no cantinho aqui, ó, a gente tem, primeiro lugar, tá? Na nossa taxa de chegada, nós não temos caixas chegando, nós temos clientes, né? Então, eu vou mudar aqui o flow itens para homem, tá? Ou se você quiser pôr mulher, não tem problema.
E vamos imaginar que o tempo médio entre chegadas entre esses clientes, ele segue a distribuição de probabilidades exponencial. Olha que interessante aqui, gente, ó, se vocês clicarem nessa setinha aqui, ó, ele vai abrir várias formas que você pode determinar a chegada. Ó, e as distribuições de probabilidade que a gente estudou estão aí, ó, mais até do que a gente acabou estudando, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar a distribuição exponencial. Normalmente a taxa de chegada ela vem pela exponencial e ela abre aqui. Como ela já estava setada, tá? Aqui já estava com essa exponencial. Se você clicar aqui no lado direito, aqui nos parâmetros da mãozinha, ó, ele abre também. E aí, ó, eu vou alterar aqui para 60 segundos. Vamos imaginar que chega numa média de 60 segundos. O que que isso quer dizer? Olha como é que é o comportamento da distribuição, ó. 60 está por aqui assim, ó, certo? Se ele está aqui os 60, significa que a maior parte dos nossos clientes vão chegar entre os tempos 0 e 60. E a menor parte vão chegar com maior tempo entre chegadas. Tá? Esse é o comportamento que vai acontecer numa distribuição exponencial, considerando essa circunstância. Tá? Bom, feito isso, a gente vai para a fila de chegada. Aqui na fila de chegada, nós temos que tomar algum cuidado. Primeiro, a gente tem aqui 1000 máximo contente, acho que não precisa mais do que isso, nós não vamos extrapolar essa quantidade, mas a gente tem que alterar o item placement, que é a alocação do produto. Na verdade, a gente não pode estocar um em cima do outro, né? Então a gente tem que fazer uma linha horizontal, porque trata-se de pessoas, tá? E aí, gente, a gente precisa dizer, tá? Aqui no output, ou seja, o cliente chegou, ele vai se chegar pela taxa de chegada, a hora que ele entrar na fila, a saída dele, nós vamos determinar que ele saia como se ele fosse diretamente para uma lista. E aí nós vamos escolher aqui, ó, pela use list, tá? E aí eu vou habilitar aqui, ó, push to item list. Ou seja, ele vai pegar lá da lista, tá? É isso que a fila vai fazer. A fila vai empurrar esse cliente, desculpem, para a lista. Feito isso, a gente tem o cliente chegando e automaticamente ele vai para essa lista, ele fica lá numerado nessa lista, tá? Agora a gente vai para o Service Desk. O Service Desk é onde ele vai ser atendido. E aí, ó, aqui só eu esqueci de explicar um negócio aqui na parte da taxa de chegada. Ó, se a gente habilitar o Arrival at Time Zero, significa que a hora que iniciar a simulação já tem um cliente chegando, tá? Voltando para o caixa, então olha só o que acontece no caixa, né? Vamos imaginar que o nosso caixa trabalha com tempo de processamento baseado numa distribuição log normal, tá? Onde nós temos o location 90, a escala, ou seja, a variação, o desvio padrão de 3.1, e esse shape aqui é só para melhorar a visualização aqui embaixo, tá? Ó, porque está tudo truncado os números, aí, ó. Aí ele melhora a visualização. Olha só que interessante, a maior parte dos nossos valores vão estar entre 92 e 95, tá? De tempos de atendimento. Olha só, se a gente chegar nessa lógica, que chega clientes a cada 60 segundos e a gente atende a cada 90, nós vamos deixar de atender uma porção de gente aí, né? Por quê? Porque nós temos mais gente chegando do que a gente tem capacidade de atender, tá certo? Bom, uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é desabilitar o Animated Items, senão o cliente fica andando aqui em cima da esteira, tá? Então a gente desabilita e aí depois a gente vai aprender, ele vai inicialmente ficar em cima da esteira, mas a gente vai aprender a trocar isso para uma mesa num futuro próximo, numa próxima aula, e aí a gente vai aprender a fazer o cliente só chegar próximo do caixa e sair, tá? Bom, feito isso, agora eu tenho que dizer aqui para o caixa da onde que vem o cliente, certo? Ele não tem a ligação aqui. Então aqui, ó, nós temos o output e temos o input. Então eu tenho que ter uma estratégia de entrada. Então a estratégia de puxada dela vai ser da onde? Da lista. E aí, ó, eu vou pull from item list, tá? Então ele vai puxar da lista e aí eu preciso dar uma regra para ele puxar qual dessa lista. E essa regra é nesse query, onde eu venho no maisinho e ordeno os clientes que estão na lista pelo tempo em que eles estão lá, waiting queue.
E aí eu ordeno ele pelo tempo decrescente. Por que decrescente? Porque no caso, eles são. A gente vai atender os que estão há mais tempo na fila primeiro, né? Os que chegaram antes. Tá? Essa é a mudança que a gente faz aqui para ele fazer a puxada desses clientes que estão na fila, né? E teoricamente estão na lista ali que a gente criou. Então, a hora que chega, vai para a fila, da fila ele manda para essa lista virtual. Aí o caixa busca dessa lista virtual, tá? E a mesma coisa a gente tem que fazer com os não atendidos. A gente clica aqui nos não atendidos, vem no Input Orders e a gente também tem que colocar uma estratégia de puxada, certo? Por quê? Porque o cliente, dependendo de uma condição, ele não vai para o caixa, ele vem embora. E aí eu mudo aqui, ó, para usar também Pull from Item List, né? E aí aqui no Query, a diferença é que eu vou ordenar onde, né? Por exemplo, o nosso tempo na fila seja maior que 200 segundos. Quando isso acontecer, então significa que o nosso cliente, ele ao invés de ir para o atendimento, atingir os 200 segundos, ele vai para os não atendidos, tá? Bom, finalizado isso, a gente já consegue agora, com todas as lógicas atendidas, resetar o modelo e vamos rodar. Vamos fazer uma simulação aqui, ó, clique na seta do lado do runtime e vamos pedir para ele rodar 12 horas, que são 43.200 segundos, tá? Então eu vou setar isso, ele vai rodar 43.200 segundos e aqui, ó, eu vou setar uma velocidade de 700, tá? Nem tão rápido e nem tão devagar. A gente reseta e roda, ó. Ele já vai começar a fazer, ó, e já temos o nosso cliente. Ainda o nosso modelo ele é bem mecânico, né? Aparentemente ele fica pequenininho, mas olha aqui, ó, ele já começou a contabilizar os clientes que não são atendidos e os clientes que são atendidos, ó. E aqui nós temos a taxa de ocupação do nosso caixa, demonstrando que realmente ele está super ocupado e a nossa fila aqui faz a total diferença, certo? Então, se você observar a nossa simulação, tá? Ele vai fazendo a simulação até chegar aos 43.200 e vai trabalhando nesse sentido, tá? Você consegue também aqui na fila tirar algumas informações, né? Ó, e aí a hora que terminar a simulação, a gente consegue ter o resultado final das estatísticas desse modelo, tá? Terminando a simulação aqui, pronto, ele vai chegar, chegou. Então, olha, o tempo médio na fila de 191 segundos, 13 pessoas foi o máximo que ficou na fila, com um processamento de 98,4%, ou seja, ficou uma taxa de ocupação de 98,4% e ociosidade apenas de 1,6%, processou 455 e aqui saiu 455, esse aqui não tinha sido processado ainda. E não foram atendidos 278 pessoas. Então, das 741 pessoas que entraram, a gente atendeu apenas 455, com bastante gente desistindo no meio do caminho, tá? Nós vamos fazer aqui então eu vou salvar esses valores aqui para depois nas próximas aulas, as simulações de mudanças que a gente for fazendo, a gente fazer uma comparação, tá? Mas nessa aula a gente já pode fazer uma comparação aqui, ó. Então essa primeira simulação nossa, nós tivemos 455 atendidos e 278 não atendidos, tá? O tempo médio na fila foi de 191 segundos e 13 pessoas foi o número máximo de pessoas na fila. E no caixa nós tivemos 98,4% de taxa de ocupação do caixa, tá? Então 98,4% de taxa de ocupação do caixa. Deixei aqui já em decimal porque é mais fácil da gente controlar. Vamos supor agora que vocês consigam fazer uma melhoria e diminuir esse tempo de processamento, tá? Que hoje ele é de 90 segundos. Vamos supor que vocês investindo num equipamento eletrônico ou num equipamento de tecnologia da informação, vocês consigam diminuir de 90 segundos para 60 segundos. Então, ou seja, eles vão atender o cliente de forma mais rápida, tá? Ou melhor, você consegue diminuir de 90 para 70 segundos. Pode ser 60 segundos mesmo, vamos simular.
Então você vai ter uma economia no tempo de atendimento de 30 segundos. Eu vou resetar e rodar de novo. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, tá? Que o objetivo agora já é analisar o resultado. Então é um pouquinho mais rápido. Se você quiser ir no máximo, ele termina a simulação rapidamente, mas não quer dizer que ele não gera as tabelas de probabilidade, tá? Ele gera sim as tabelas de probabilidade para todas as simulações e com isso faz os nossos resultados. Então olha só, atendidos subiram para 631, não atendidos caiu para 98, certo? O tempo na fila caiu para 131,1 segundos em média. O máximo que nós tivemos na fila foi 11, certo? E a taxa de ocupação caiu para 92,8 do nosso atendente, tá? Então a gente conseguiu fazer uma melhora abrupta ou considerável, passando de 90 segundos para 60 segundos. Aí você, como engenheiro, vai ter que analisar se esse investimento feito, né, e atendendo essas pessoas adicionais vale a pena financeiramente dizendo, tá? Na próxima aula, em uma aula futura, nós vamos fazer uma terceira simulação com 3 atendentes, tá certo? Na próxima aula, efetivamente, vamos trabalhar essa mesma simulação de 90 segundos, mas com o processo em 2D e não 3D. Até breve.